Depois de passarmos aqui por todos os filmes do Homem-Aranha, o Homem-Aranha de 1994, o espetacular Homem-Aranha a série e até mesmo o desenho 3D bizarro do herói, eu pensei, ué, por que não? Por que eu nunca falei sobre o desenho clássico do Spider, aquele de 1967 detentor de vários memes? E então chegou o dia, ou seja, é por isso que hoje nesse canal, Homem-Aranha, o desenho original. Ah, antes, calma, não precisa pular, não é propaganda. É basicamente um presente. Depois dessa eu quero que vocês me agradeçam muito porque eu tô sendo uma mãe pra vocês. Porém, atenção, o preço só vai estar assim para as 200 primeiras pessoas. Então, novamente atenção, porque eu fechei uma parceria com uma loja chamada Preço de Noiado e o produto que os caras têm está realmente a preço de noiado. Essa coisa me trouxe de volta muitas memórias. Tem mais de 400 jogos clássicos, Super Mario, Donkey Kong, jogos de carro, caramba todo. Além disso, ainda tem um controle de 2 jogadores pra jogar contra os amigos e tu ainda pode conectar na TV. Porra, tu pode levar isso pra todo canto e eu te recomendo fortemente a entrar agora na loja, que vai estar no primeiro link da descrição e no comentário fixado pra comprar a parada que, pô, tá de graça. Basicamente, tu só tá pagando o frete. Mercado Livre! Se entrar lá e o preço tiver normal de novo, aí o problema é seu. Mas se não tiver, compra, me agradece e divirta-se. Sigo. Aqui nos encontramos com Peter Parker no seu carrinho, fazendo um trabalho de noite pro Jameson. Ele tá procurando uma luz, porém o que encontra é uma pedra no caminho que faz com que o seu carro caia. Aliás, ontem eu caí de carro e se você perdeu essa aventura é porque você não me segue no Instagram. Então siga-me no Insta, seguimos. Usando as teias, ele estaciona o carro, acha a luz e num pei-pum é capturado pelo mesmíssimo Dr. Octavius, o nosso querido Olá Peter, que aqui na dublagem é chamado de Dr. Polvo. O que esse vilão quer é dominar o universo, haha, claro. E pra isso ele primeiro vai derrubar boa parte dessa cidade. Porém, como não quer que haja mortes, ele envia uma carta pro Jameson falando que isso vai acontecer. O Jameson não acredita em nada do que tá escrito ali e quando é perguntado pelo paradeiro do Peter, ele manda essa. Deve estar vadiando por aí. Bom, quando o povo dá um vacilo, Peter Parker escapa. Homem-Aranha. Quem é que você esperava? Peter Pan? Ha, que ótima dublagem. E então assim acontece o primeiro duelo do desenho, onde eu ri muito dessa trilha sonora de pancada. No fim, o Spider acaba sendo capturado de novo. Como tá achando muito estranha essa demora toda do Peter pra dar alguma notícia, quem acaba indo atrás dele é a nossa querida Betty. Sim, aquela mesmo do... Betty, Betty, Bobete, banana, nana, confete. Logo, a Betty também acaba parando no covil do Octopus, então ela é capturada e o legal aqui é que ela pergunta como o Homem-Aranha foi parar aí e ele mete um... E eu sei lá, porra, é exatamente o que eu tô me perguntando. Bom, quando o Dr. Polvo vira de costas, o Aranha consegue usar sua teia pra abrir a grade. Assim eles brigam de novo. E a boa notícia é que com essa coreografia de luta, a gente pode criar um belo clipe musical. Mas a mais é que ele é capturado de novo. A boa notícia é que ele teve a ideia de jogar teia no buraco dessa algema pra quando endurecer ele sair daí. Buraco, endurecer, esquisito. Mas por fim dá certo, ele e Betty escapam e no fim, utilizando uma teia de lama nos olhos do doutor, o Miranha vence. No dia seguinte, o nosso querido Parker tá andando por aí num sol quente desgraçado, veio visitar o Nordeste. Quando do nada escorrega numa calçada de gelo e tudo depois começa a congelar. Árvores, rua, etc, etc. Por outro lado, conhecemos esse doutor que tá sendo atacado por esse homem de gelo. Assim o Aranha coloca sua fantasia, sai correndo desse jeito totalmente esquisito aqui, tenta deter o homem de gelo, mas não consegue. Assim o gelado se vai. Peter Parker então vai atrás. Eita, o que é isso inchado aqui? Acha o homem de gelo e o gelado congela um prédio que o Spider tá em cima. Imagina quantas crianças ficaram sem pai nessa brincadeira. Imagina quantos pais ficaram sem crianças nessa brincadeira. Conversando com esse doutor, o Miranha e ele juntos têm o pensamento de que esse homem de gelo veio de Plutão, o planeta mais frio do nosso universo, e que podem haver outros. E adivinha só, realmente tem outros. Assim os monstros congelam o doutor e o Aranha e levam o doutor pra sua base secreta. Quando
Falando descongelado, em casa, Peter Parker constrói um aparelho anti-congelagem. Assim ele vai invadir a base dos caras e bum! Do nada as paredes começam a cair. Assim ele passa por umas armadilhas aqui e outras ali. Impressão de que alguém aqui embaixo não gosta de mim. E quando por fim encontra os Homens de Gelo, que agora já tem um monte, descobrimos que sim, eles são plutonianos e só sequestraram o doutor em busca de ajuda pra voltar pra casa. Depois de matar um monte de gente congelando esses prédios, eles querem voltar pra casa. Mas é isso, aparentemente eles são do bem, recebem a ajuda e esse foi o dia em que o Dr. Calvo e o Miranha ajudaram extraterrestres a voltarem pro seu devido planeta. No dia seguinte, o nosso querido Spider tá por aí teando os prédios na chuva. Deve estar depressivo. E de dentro de uma casa ele vê que do nada tá saindo uns raios. Fofoqueiro bisbilhoteiro do jeito que é, ele vai lá olhar. E pra nossa surpresa, aqui conhecemos Electro, um cara que tem poderes de eletricidade que tá roubando essa casa. Começa uma briga e com facilidade o Electro foge. Inclusive foge surfando num raio, esse cara é zica. Quando a polícia chega, apesar do Aranha ter as fotos do Electro roubando, a polícia e o Jameson colocam a culpa no Peter, digo, no Aranha, que aliás ao invés de ser Peter, eu só vim perceber agora que nessa dublagem ele é chamado de Pedro. O Aranha é inocente. Pedro, por favor. E o Jameson é chamado de Jaime. Não mencione o nome do Aranha, Sr. Jaime. Na segunda briga que o Aranha tem com o Electro, ele novamente leva a pior, porém conseguiu colocar um rastreador no vilão, vai atrás, mas o Electro sabe muito, então ele rouba um banco, deixa o rastreador no chão do banco e quando o Aranha vai lá, bum, acaba levando a culpa de tudo de novo. Obviamente o Spider consegue fugir, então vai pra casa fazer uma espécie de teia que seja mais forte que o raio do Electro, usa essa teia contra o vilão, mesmo assim leva a pior de primeira, porém por fim consegue prender o bandido com essa armadilha fajuta aí. E lembra da frase, com a cortesia de sempre, o seu amigo Homem-Aranha? Então, ela existe desde esse desenho aí e obviamente muito antes, desde as primeiras HQs do herói. Então, com a cortesia do nosso amigo de sempre, seguimos. Você sabe quem eu sou. Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. No dia seguinte, tudo parece estar bem com Pedro e seus amigos, porém, claro, ficam mal quando o mesmíssimo Abutre aparece. Logo, o Miranha toma um socão e o efeito sonoro, claro, maravilhoso. A boa notícia é que depois o Aranha consegue devolver a lapada. E esse episódio, dentre os outros, até agora, para mim, é o mais fraquinho. Eles brigam, cada um vai pra um lado e nada acontece. Eles brigam novamente, cada um vai pra um lado e nada acontece. Eles brigam, cada um... Acho que vocês já sacaram. E no fim o Miranha faz uma maracutaia pros próprios Zecas Urubus atacarem o Abutre e vence. No dia seguinte, o vilão da vez é ele, o Homem-Areia, que rouba esse diamante gigante e a culpa vai adivinha pra quem? Claro, pro Spider. A polícia inteira fica contra o Homem-Aranha. Quando encontra o vilão, o Aranha acaba levando 2 marretadas, mas mesmo assim ele consegue tirar o dinheiro que o bandido roubou e justo nesse momento a polícia chega e a culpa de tudo vai adivinha pra quem? Claro, pro Aranha. O diamante no fim ainda fica com o Homem-Areia e em troca do diamante ele quer 2 milhões de dólares. Então supostamente o Spider leva 2 milhões nessa maleta, deixa colada aí e tapeia o Homem-Areia. Muito afiado! E assim, depois de uma briga, o Aranha vence jogando água nele. Pergunta, o Homem-Areia é um personagem que nunca toma banho? Pergunta, ele fede? Essas são perguntas que nunca encontraremos as respostas, entendido? No episódio seguinte, acompanhamos novamente a história de Electro, que tá preso, mas graças a uma noite de relâmpagos ele se solta. Assim vai em uma usina de eletricidade para ficar mais poderoso do que nunca, e claro, o Aranha vai atrás dele para impedir isso. A cagada é que o Electro foge e tira toda a energia elétrica da cidade. Aí depois ele liga pro Jameson pedindo dinheiro, e aqui 2 coisas me chamam a atenção. Primeira, como carambas o Jameson tá atendendo o telefone sem energia? Segunda, olha que belíssima adaptação de dublagem. Não me interessa nem que seja o Roberto Carlos. Eu quero a minha eletricidade de volta. Enquanto isso, o Pedro tá construindo uma teia especial pra lascar o Electro. Então ele faz uma armadilha, prende o vilão numa teia sugadora de energia e assim, mais uma vez, o seu amigo de sempre salva o dia. No episódio seguinte, o inimigo da vez é um tal de Fantasma. É interessantíssimo o fato de que nesse desenho tem vilões que não aparecem em nenhum dos outros desenhos. Com um truque, o Fantasma consegue desmaiar o Spider, mas não o mata. Aliás, pelo que eu tô vendo dessa série, os vilões sempre têm oportunidades pra matar o Aranha, mas não o matam. Assim, o Fantasma realiza um roubo e adivinha só quem leva a culpa? Sim, novamente o Aranha. É tudo eu,
Eu acho que esse lance já se repetiu no desenho umas 5 vezes. E esse clipe do Homem-Aranha se pendurando entre os prédios, também já se repetiu no desenho umas 7 vezes. Eles reutilizam muitas animações aqui. Provavelmente o orçamento do desenho era bem baixo. Na briga seguinte, o Aranha novamente perde, o vilão novamente tem a chance de matá-lo, mas não mata. E se você se pergunta qual é o objetivo desse cara, te respondo agora: dominar o mundo, claro. E ele consegue? Não, porque prendendo ele numa simples teia, o Aranha vence. Esse mereceu, teve várias chances de matar o Aranha e simplesmente sumiu sem fazer nada. O próximo episódio começa dentro de um teatro que tem vários cartazes. A cagada é que um desses cartazes parece estar vivo, e essa véia dá um grito que eu vou classificar aqui como um dos top 5 melhores gritos da cultura pop. Obviamente, quando vai falar sobre isso pro Jameson, ele não aceita e tá a fim de demolir o teatro. Então, quando chega o dia, bum, tem alguma coisa impedindo essa demolição. O que será? Quem está assombrando o lugar? Chefe, esse lugar é assombrado, eu quero sair daqui! É impressão minha ou esse cara tem a voz do Salsicha? Investigando, o Aranha descobre que quem está por trás de tudo isso é esse mágico que trabalhava no teatro e não quer que ele seja demolido. Quem também tá com ele nessa é esse cara e essa véia do grito. Bom, esse mágico fica fazendo um monte de armadilhas contra o Aranha, mas nunca pra matar o Miranha. E aí você me pergunta, ué, craque, por quê? Porque o que ele quer não é machucar o Aranha, é ter a ajuda do Miranha pra não derrubarem o teatro. Assim, o Spider declara que odeia o teatro e tem sim que derrubá-lo, e graças a essa declaração, o JJ Jameson, pela rixa pessoal que tem contra o Aranha, diz que não vai mais derrubar o castelo. Sim, é assim que o nosso amigo de sempre salvou o dia hoje. Grita de novo, velho. No episódio seguinte, somos apresentados ao Holandês Voador, um navio fantasma que aparece antes do juízo final. Será verdade isso? Bom, veremos. Obviamente, JJ não acredita nessa bobagem, e dessa vez ele tem toda a razão, porque o Holandês Voador é nada mais, nada menos, nada mais que o mesmíssimo Mistério que tá usando essas paradas pra fazer contrabando. Na primeira luta contra o Aranha, o Mistério consegue enrolar o herói e fugir, porém em seguida eles se encontram de novo e fazem uma briga de espada. Aqui, inclusive, o Aranha faz uma espada com uma teia. Aqui ele faz remos com teias, espadas com teias e em um episódio seguinte até barcos com teias. O que importa é que por fim o Aranha vence o vilão e no final ainda dá uma trollada no Jameson com esse projetor holográfico. A coisa segue e o vilão seguinte é novamente o Abutre, que tá por aí roubando coisas, o Aranha vai impedir e toma uma pancada maravilhosa. É maravilhosa a pancada e maravilhoso o efeito sonoro. Quem acaba achando o covil do vilão é o JJ, que é preso por ele e o Miranha vai ao resgate. O que o Abutre quer dessa vez é uma arma laser. Aliás, olha o tamanho do queixo desse porra. E no final ele não consegue nada, é derrotado pelo Spider e JJ, depois de pedir por favor, é salvo pelo Aranha. Tire-me daqui! Peça por favor. O episódio seguinte começa naquele teatro que ia ser demolido, mas não foi, e conhecemos finalmente ele, o Duende Verde, que aqui tem muita cara de tarado, roubou as coisas do mágico e tá usando tudo pra roubar tudo que vê pela frente. O Miranha, quando vai confrontá-lo, acaba sendo preso nesse cilindro de plástico aí. Ademais, ele enche essa coisa de água e ao invés de ficar aí olhando pra garantir que o Aranha vai morrer, ele vai embora como se nada. Obviamente, Pedro Parker se solta, e quando o Duende volta a ver que ele não morreu, pergunta se o Miranha tem 9 vidas que nem um gato e vai embora daí girando feito máscara. Alguém me segure! A boa notícia é que o Aranha consegue trazer ele de volta, e a má é que ele tem esse truque de mágica aí. A boa notícia é que o Miranha consegue fazer isso com sua teia, e a outra boa é que o mágico de verdade aparece pra ajudar, e assim o Duende Verde é preso. No dia seguinte conhecemos um tal de Mosca, um ladrão que usa uma fantasia muito parecida à do Aranha com a simbiose, que assusta uma véia que dá esse grito aqui. Os gritos desse desenho são puro ouro. Apesar do Mosca ter fugido, as joias da casa da véia foram em sequência roubadas, coisa que teoricamente é impossível porque o Aranha tava de olho no bandido. E a resposta para essa pergunta é que existe nada mais, nada menos, nada mais que 2 homens mosca.
O efeito sonoro de pancada desse desenho é um dos melhores que eu já vi em minha vida. E pra não perder o costume, As várias faces de mim. quando vai atrás dos caras, o Miranha acaba caindo numa armadilha, mas consegue sair, prende os malucos e essa foi mais uma aventura do seu amigo de sempre. No dia seguinte, o Pedro vai tirar foto do primeiro-ministro, mas logo vê que o ministro foi sequestrado e substituído por um sinistro outro primeiro-ministro. Inclusive, esse é o nome do episódio. Como o Miranha não pode provar agora que ele é o impostor, vai embora dizendo que logo volta. O que o falso ministro quer é óbvio, dinheiro, mas isso o Aranha não vai permitir. Então ele faz umas teias novas, vai lutar contra o ministro falso e todas as lutas desse desenho são feias pra caramba. Mas também, e daí que são feias? São limitações da época, eu não tô julgando por serem feias, só tô dizendo que são feias. E por fim, pique Scooby-Doo, o Miranha desmascara o cara e descobrimos que era só um ator querendo se passar pelo primeiro-ministro pra roubar dinheiro. Até parece que primeiros-ministros já não roubam dinheiro. As coisas seguem e o Miranha sai por aí no meio da noite utilizando cenas reutilizadas de outros episódios, quando do nada ele vê um robozão gigante chupando toda a energia da cidade. Chupando ficou esquisito, sugando toda a energia da cidade. Quando vai mostrar as fotos do monstro pro Jameson, o JJ diz, mas que merda é essa? Isso aí é mentira. E o Peter diz, é verdade, eu juro pela minha mãe morta que já morreu. Todos acreditam quando do nada o monstro começa a comer toda a cidade, tá engravidando geral. Brincadeira, ele tá comendo da forma literal. Pra enfrentar o monstro, Pinto Parker, Pinto Pedro, Pedro Parker, Peter Parker começa a fazer maracutaias nas suas teias. Então, de novo, com essas cenas reutilizadas, ele vai atrás, tenta prender o bichão com sua nova teia, mas claro, não funciona. Então ele pega esse, sei lá, o nome disso é trator, esqueci. Ele pega esse trator, começa a puxar o bicho como uma mãe puxa uma criança que tá enchendo o saco num mercado, não consegue vencer e por fim o robô foge novamente. Depois de voltar pra casa, novamente com cenas reutilizadas de outros episódios, Pedro Parker pensa bastante, tem uma ideia, executa a ideia e dá certo. A ideia foi jogar o robô na água, só tô me perguntando até agora quem fez esse robô, qual era a ideia, o robô tem vida própria? Essas são perguntas que jamais encontraremos as respostas. O episódio seguinte começa com um tal de Cão Vermelho, um assassino, fugindo da prisão. Inclusive, esse tem skin de assassino mesmo. Calvo e com uma cicatriz de cadeia na cara. Perdão se magoei algum calvo com cicatriz na cara. O Cão Vermelho é parceiro de um tal Parafino, um cara que faz esculturas de cera com gente de cera de verdade, vulgo a Casa de Cera. Aliás, se não viste meu vídeo da Casa de Cera, te deixo o link aí em cima. E esse cara quer ter como atração principal o mesmíssimo Homem-Aranha pra voltar a ser famoso. Curiosidade foda, o nome Parafino vem da palavra parafina, uma mistura derivada de petróleo que é essencial para a produção de velas e cera, ou seja, tá aí a origem do nome do vilão. Fim da curiosidade foda. Quando chega no museu de cera, com essa gosma branca esquisita, o Homem-Aranha é capturado. Graças a Beth, que vai até o museu procurando pelo seu amigo Pedro Prado. Estou procurando por Pedro Prado. Pedro Prado, perfeito esse nome. Graças a Beth, o Miranha ganha tempo e consegue fugir. Mas por azar quem é capturado é a Beth. Usando sua teia, o Miranha consegue libertá-la. Porém, o Parafino tem a cera ao seu favor. É impressionante como o Pedro tá tendo dificuldades para vencer um coroa que nem poder tem. Ele só joga cera nos outros. O grande plot twist vem quando descobrimos que esse Parafino era de cera e o Parafino de cera na verdade não era de cera. Então por fim o próprio Cão Vermelho começa a enforcar o cara. Realmente não entendi o motivo desse cara tá fazendo isso. E o Spider aproveita o momento para capturar os dois. O episódio seguinte, por algum motivo, tem 20 minutos. Pra quem tá curioso, os outros eram só 10. Nele, o Miranha tá aí vigiando um trem que tem uma arma secreta do exército, tão secreta que tem escrito super secreto no vagão. Não entendo o motivo de algo super secreto ter escrito estampado e em grande letra na lataria super secreto. Quando num peipum, o trem é atacado por Rhino, que dá uma cabeçada aí, e claro, a arma super secreta que tem escrito super secreta no vagão é roubada. A má notícia é que a
culpa de novo vai pro Homem-Aranha. E a outra má notícia é que no dia seguinte o Pedro amanhece doente. Na verdade, eu acho que ele só tá fingindo mesmo pra não ir trabalhar. E se você tá se perguntando quem é essa véia calva, é a tia May, que apareceu no desenho pela primeira vez agora. Partindo pro Rhino, ele abre a caixa super secreta, que também tem escrita super secreta no nome, e encontra essa coisa aí dizendo que falta outra parte. E o que ele fará quando encontrar a outra parte? Destruir! 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 Tá bom, amigo, já entendemos, calma. De primeira na porrada com o Rhino, o Aranha leva pior e pior. Fica encurralado pelos policiais nesse beco aí. E adivinha só como o nosso herói escapa dessa? Sim, se entronchando todo e virando meio que uma bola de boliche. Agora deu carai mesmo. Meu sonho agora é ver o Tom Holland rolando desse jeito no filme em live action. Por favor, Marvel, Sony, faça isso. A outra parte da arma super secreta tá aí nessa maleta escrita super secreta. Bastante secreto tudo isso. O rinoceronte logo sai atacando todo mundo e rouba a arma. Porém o Miranha consegue derrubá-lo, pega a maleta, o Rhino vai atrás e pega a maleta de volta. E quando junta as duas partes da arma, descobrimos que tem outra parte. E a outra parte, claro, tá nesse submarino numa caixa que, claro, também tem escrita super secreta. Assim o Rhino bate no barco, fazendo com que por algum motivo ele simplesmente exploda, pega a outra parte e quando está prestes a realizar o seu plano maligno, ele é atacado pelo Aranha, que joga pimenta na cara dele. Assim o bonzinho vence, o malvado perde e partimos para o último episódio. Ué, craque, como assim? Já? Não já, porque o vídeo não tá tão pequeno assim, mas sim já, porque esse desenho tem 52 episódios e eu só consegui achar 17. Ficou faltando aquele do meme de um aranha apontando pro outro, etc, etc. E não foi por preguiça, porque eu procurei nos lugares mais profundos da internet pra achar isso e não achei. Eu juro, eu procurei tanto que teve uma hora que eu gritei que nem essa véia, porque tava foda. Bom, no episódio, entre aspas, final, descobrimos qual foi a origem do Homem-Aranha. Que aqui era um universitário como qualquer outro? Não, na verdade não como qualquer outro. O cara era um universitário que rejeitava sair com mulher só pra estudar. Estudar não dá futuro não, meu amigo, para com isso. A coisa é que Pedro Prado, em um belo dia, recebe uma picada de uma aranha que recebeu radiação, a mão da punheta começa a tremer e ele acaba se tornando finalmente o nosso amigo de sempre. Mas antes, claro, temos cenas dele percebendo que tem super força, cenas dele percebendo que pode pular tão alto quanto um sapo ninja, cenas dele escalando as paredes pela primeira vez e no começo ele pensa em usar esses poderes para ganhar dinheiro em algum show de bizarrices, porém desiste, faz a roupa do Miranha, deixa um bandido fugir porque aqui ele ainda não era um herói. Inclusive aqui temos a primeira vez falada que esse personagem mete um, e quem disse que isso é problema meu? O problema era seu, não meu. E assim, por isso seu tio Ben morre pela primeira, segunda, terceira vez. Meu Deus, eu acho que esse foi o velho que mais foi morto na história da ficção. A coisa é que o Aranha derruba o bandido, percebe que foi o mesmo bandido que ele deixou fugir naquela noite, e desse jeito ele percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Meus novos poderes aumentaram muito minhas responsabilidades. E esse foi mais um vídeo do seu amigo de sempre, do nosso amigo de sempre, o Homem-Aranha. E pra mostrar que eu sou realmente o seu amigo, e se você não quer perder a hiper mega promoção do videogame portátil, corre no primeiro link da descrição. O bagulho tá praticamente de graça, e se você clicar lá e o preço tiver voltado pro valor original, aí a culpa já não é minha, é sua. Se eu tô falando pra você e você não quer saber, o problema é seu. Já me segue no Insta? Se não, siga-me no Insta. Quer saber o que eu acho dessa série? Te conto no Insta. Não, te conto aqui, na verdade. Te conto agora. Mas sei lá. Para mim, a melhor adaptação desse personagem em desenho ainda é a versão de 1994, que tem vídeo aqui. Se não vídeo, se deixa o link aí em cima. Porém, apesar das limitações, das reutilizações de cenas que também se enquadram aqui no quesito limitações, apesar da pouca profundidade dos personagens, etc, etc, esse desenho é um desenho aceitável. Dava pra ter feito melhor? Dava, mas também dava pra ter feito pior. Se eu fosse dar uma nota, eu daria um 6. E pra você que ainda não deixou o like ou não acessou a loja preço de noiado pra comprar o seu videogame portátil, eu te dou um 0. Mas é isso e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?